Já tá gravando? Então, tamo junto aí. Deputado Jair Bolsonaro, toda vez que alguém te convida para fazer uma entrevista, de cara você sabe que vão perguntar sobre as polêmicas, não, né? Sem problema nenhum. Agora essas polêmicas, deputado, tem te levado também a ganhar uma certa popularidade, né? Até porque eu não digo polêmica, né? A gente responde, a gente fala. Eu sou parlamentar para falar, não é para me esconder no politicamente correto e apenas ficar sorrindo e deixando a banda passar, né? E essa popularidade aí com essa coisa do bolsomito, você esperava isso? Tem uns 2 anos apareceu isso daí, né? Apareceu, incorporou. Por que você acha que isso acontece? Olha, o Brasil está com falta de lideranças, pessoas que não tenham medo de voto. E eu aqui vou ter um papo contigo, aqui reservado, né? E vou falar, concordar com tudo que você pergunta para mim. E quando embarcar no carro de outra pessoa, você completamente diferente. Outra coisa. Então, você não pode ter medo de voto, né? Agora, o que eu tinha medo era do voto da Smartmatic. Tanto é que há 1 ano nós aprovamos aqui uma emenda a um projeto e em 2018 está tudo certo para termos o voto impresso também. Aquele projeto é seu, né? Depois de 30 anos de trabalho, só teve um projeto aprovado. Agora, por quê? Não, é perseguição? Vocês falam, é muito comum o pessoal, o cara ficou 26 anos lá dentro, não aprovou nenhum projeto. Tem muito goleiro de seleção que nunca fez um gol. Exatamente. Tá ok? Tá na defesa, né? Que é um time. Você aqui, quantos e quantos projetos nós evitamos, com o meu trabalho, que viesse a ser aprovado nessa casa. O senhor é considerado uma pessoa muito radical. Eu queria contextualizar as suas polêmicas. Tudo bem. Por exemplo, o senhor é contra gays? O senhor é homofóbico? Esse problema começou em 2010, quando eu descobri aquilo que passou a ser conhecido como kit gay, um conjunto de material para criancinhas a partir de 6 anos de idade, né? Para elas aprenderem a combater a homofobia. A criança de 6 anos de idade, você não pode passar filme de 2 meninas se beijando, tá ok? Ou 2 meninos passeando de mão dada. Como eu tenho esses vídeos patrocinados pelo MEC. E fui contra isso daí. E nenhum pai quer isso daí. Então o senhor não é contra os gays? Não, nem problema. Por exemplo, nenhum. se o senhor tivesse um neto gay, o senhor aceitaria? É o problema do pai dele, né? Falar pra você que a gente... Eu quero um filho aí que jogue bola, que saia com as meninas. Todo mundo quer isso daí. Agora, se um filho resolver tomar essa linha, a gente te administra, né? Não vai, ninguém vai querer matar o moleque, espancar. Outro tema. O senhor é favorável à volta do regime militar? Olha, o pessoal fala muito isso, porque eu sou capitão do Exército, né? O que o povo tem saudades é exatamente dos valores dos militares daquela época. Quando o professor tinha como exercer sua autoridade, a família era respeitada, o Brasil aqui vivia no pleno emprego, nós parlamentares tínhamos prestígio e moral. Hoje não temos. Mas isso aí são os deputados mesmo que fizeram isso, os parlamentares. Cavaram a própria sepultura. Cavaram a sepultura. Mas naquele tempo, né, apesar de falar tanto em regime militar, ditadura, o parlamento funcionava e tinha oposição. Mas por que o senhor citou naquele processo do impeachment, que isso também popularizou, né? Tá okay. O senhor citou lá o brilhante Ustra, né? Que foi um torturador, não é isso? O que você está dizendo, né? O que eu estou dizendo, eu estou só perguntando. Eu só posso te acusar, por exemplo, de você é um assassino, que depois tivemos um processo criminal transitado e julgado. Ele não foi? Não, nenhum processo criminal transitou em julgado no tocante a Carlos Alberto Brilhante Ustra. Agora eu mato a pau para você. Você já ouviu alguém nos Estados Unidos dizer que temos que punir os fuzileiros, né? Os forças especiais que mataram o Bin Laden? Não, né? Aquele pessoal que nós combatemos aqui eram guerrilheiros, eram bandidos, terroristas. Eu tenho passagem para você, que não é o que falo, né? É documentado, grupos terroristas onde participaram aí Dilma Rousseff, Frank Martins, José Genuíno, José Dirceu e tantos outros, Marighella, tá ok? E esse coronel, na época major, Carlos Alberto Brilhante Ustra, estava de um lado, do outro lado estava essa turma toda. E essa turma toda que nós prendemos no passado estão sendo presas agora pela democracia. Quem estava do lado certo? Eles queriam impor aqui a ditadura do proletariado. Você não pode julgar uma pessoa a partir de um corpo aqui no chão. A partir do dia 2 de abril de 64, onde o Congresso caçou João Goulart, e não 31 de março. Não houve golpe nenhum aí, tá ok? Tem que pegar o período pré aquilo. É a tentativa de tomada do poder que houve em 35. Em 35 morreu muito mais gente em 3 dias do que em 21 anos de regime militar. E eles vinham trabalhando, né, para tomar o poder, para se perpetuar no poder. O próprio Roberto Marinho, no editorial do jornal Globo de 7 de outubro de 1984, ele começa: participamos da Revolução Democrática de março de 64. A sociedade toda queria sair do João Goulart. Eram as mulheres nas ruas, era a OAB todinha.
O único órgão de imprensa que não apoiou foi o jornal Última Hora. Então toda a BI apoiou. Depois os militares perderam o time daquela coisa da olha violência, só, o que faltou ali? Faltou o Congresso fazer a sua asepsia. Muito deputado comunista continuou aqui pregando isso dentro do parlamento. E daí, em 66, começou a luta armada. E daí veio, logo depois, 2 anos depois, veio mais 5. Quer dizer, estava tudo certo para entregarmos o poder, mas o pessoal voltou com muita gana e o Congresso não fez a sua asepsia. Tem uma fala do senhor que é assim, o erro da ditadura foi ter torturado e não matado. Sim, Por que essa tem fala? mais ou menos quanto tempo? Uns 15 anos, né? Ah, não sei. Qual que é o significado disso? Quando eu cheguei no Congresso em 91, existia muitos parlamentares de esquerda que pegou em arma, que matou gente. E era um pessoal que a lei da anistia valeu para eles, para nós não, para outro lado não. Tudo que era debatido na Câmara, eu participava, sozinho. E quantas vezes, dado o momento, eu falei isso mesmo. Lógico, né? Cabeça fria, não ia falar, mas dado o momento ali, a temperatura lá em cima, a gente esculacha mesmo os caras, pô, tá ok? E é a arma que eu tenho. Muitas vezes o senhor fala algumas coisas naquele calor da emoção, né? Por exemplo, o caso da Maria do Rosário, não foi? Sim. Na verdade, você estava revidando quando você falou, eu não te estupro porque você não merece. Você estava revidando uma acusação dela, era isso? Olha só, mais grave do que tudo isso aí. Foi em 2003, final de 2003. Um casal de namorados foi surpreendido em São Paulo, né? E o garoto de 19 anos foi executado com um tiro na nuca e a menina ficou por 5 dias, o nome dela é Eliana Friedenbach, ok? Ficou por 5 dias sendo estuprada por 5 marginais. No último dia, um tal do Champinha, 17 anos de idade, cortou a cabeça da menina. 5 dias depois, esse crime foi desvendado. E a Rede TV me convidou para o Salão Verde, e eu nem sabia, né? A Maria do Rosário também, para discutir a redução da maioridade penal. Por que eu? Que a proposta mais antiga naquela época, a PEC, era minha. E eu comecei a dar meus argumentos. Ela interferiu na entrevista, falou um montão de abobrinha ali. E onde ali, eu até pergunto para ela, eu sou responsável por estupro no Brasil agora? Sim. Ela me chama de estuprador. E daí eu dei aquela retorno para ela. Lógico, cabeça fria, não daria, lógico. O senhor é católico, né? Sim. E católico praticante, né? Isso pelo que eu sei. Eu não vou muito à igreja. Pô, eu vou mais na igreja evangélica da minha esposa, né? O senhor não falaria se fosse hoje diante daqui, porque na Bíblia prega o seguinte, se batem na sua face, você dê a outra, né? Você faria isso hoje? Olha, apesar do meu nome ser Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Eu acho que não agiria como Messias, porque foi uma questão de momento. O Código Penal chama retorção. Eu dou uma canelada em você no futebol, você dá uma cotovelada em mim. Isso aí é natural. Tem outra citação sua. Mulher deveria ganhar menos porque se engravida. Isso foi sua, não foi? Não, negativo. Não, negativo. Não é? O que sempre falam que foi você que falou essa frase? Eu dei uma entrevista pro jornal 0 Hora, jornal Chapa Branca, né? Não falo mais com esses caras aí. E perguntaram para mim por que mulher ganha menos do que homem, que é uma realidade. Que eu dei uma entrevista baseado em informações, de pesquisa e informações da classe empregadora. O patrão, o empregador fala o seguinte: eu prefiro contratar homens do que mulheres, tendo em vista mais um direito trabalhista. Quando ela tira a licença gestante, eles que dizem isso. Ela fica afastada 6 meses, quando volta, tem que passar 1 mês se readaptando. Ou então, ou pago menos, ou não emprego. Palavra deles. E o jornal botou lá como se eu estivesse falando disso aí. Entendi. Bolsonaro 2018. Tem um negócio assim, não tem? Pré-candidato, só era pré-candidato, não, né? Não posso falar isso, que o TSE acaba me multando. Eu estou me preparando para o partido que eu estiver lá na frente, caso queira lançar meu nome. Hoje o senhor está no PP? Eu estou no PSC. Ok, eu estava no PP, parti para o PSC, mas está difícil a minha permanência lá. Para a gente encerrar aqui, tem umas perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria que o senhor respondesse também objetivamente, que ontem nós publicamos um meme lá e o povo mandou pergunta. O Carlos Manfredini está dizendo aqui: Jair Bolsonaro apoia o seu combate à pedofilia, ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, comunismo, etc. Pois, embora isto seja relevante, já começa a cansar o eleitorado. A direita precisa ouvir propostas concretas de governo na economia, saúde, educação, segurança e comércio internacional. Ele está falando que tem que ter propostas Manfredini, concretas. Raramente, você não vê nenhuma televisão me entrevistar ao vivo. Quando eu vou para um programa, Luciana Gimenez, seja qual for, quem faz a pauta são eles, não sou eu. Tá ok? Eu tenho que falar aquele assunto, afinal de contas a pauta é feita de acordo com os patrocinadores. Se o Roda Viva quiser me entrevistar, estou à disposição, tá na cara que eu não sei tudo, né? Mas estou bem intencionado e estou aprendendo. Tá ok? Bom. O Paulo Vitor Saraiva: Jair, você tem esperança em ser absolvido no STF?
por incitação ao estupro? Eu sou o primeiro deputado federal, ou senador, que está sendo julgado ignorando-se o Instituto da Imunidade Parlamentar. O próprio ministro Barroso, quando deu seu voto, foi 4-1, né, para me tornar réu, ele falou, a partir desse caso, nós vamos rever o Instituto da Imunidade Parlamentar. Por que a partir do meu caso? Ele pode falar, a partir de agora, esses são os critérios para a imunidade parlamentar, não pegar o meu caso. Jair Bolsonaro, por que o senhor acha que tem potencial e preparo para ser presidente, que em 30 anos na polícia, aquela história, né? Aquela história, não fez nada. Aprovou um projeto. Mas Ela não falou, aí. Não fez nada aqui, Mas não fiz M também, tá ok? Me acuse tudo, menos de corrupto. Bota na mesma sala. Eu, Lula e Dilma, apliquem-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. O senhor se considera extrema-direita? Não, olha só. É direita ou extrema-direita? Até pouco tempo... Porque a direita é importante no parlamento. Até pouco tempo, a palavra direita era palavrão. Como caiu nas graças do povo, em especial a revista Veja agora, com o Reinaldo Azevedo e outros aí, estão chamando o PSDB de direita. E me botaram na extrema-direita para me desqualificar. Não vai colar, não. Eu duvido que o PSDB, como um todo, seja favorável, Mas o senhor se considera o quê? O senhor é direita? Direita, né? Eu duvido, por exemplo, que o PSDB, a sua maioria dos parlamentares, sejam favoráveis à revogação do Estatuto dos Armamentos, a dar direito à posse de arma ao cidadão de bem. Não são. Assim como o PSDB só aceitou votar a PEC da redução da modalidade penal, quando nós botamos ali que era apenas para quem cometesse certos tipos de crime e não de forma ampla. Última pergunta mesmo. Não, pode ir embora. O Bolsonaro tem um coração mole? O que emociona o Jair Bolsonaro? O meu coração é muito grande, tá ok? Homem também chora? Chora, já chorei. Chora? Não acredito. Escondidinho, mas acho que quem nunca chorou? Que é isso, rapaz? Olha, ó, vocês pediram Jair Bolsonaro, ele não quer que eu fale, mas é um pré-candidato a 2018. Deputado, eu queria te ouvir mais horas aqui, mas não tem jeito, que a internet é tudo rapidinho. Começar a me ouvir muito, pode pintar um clima aqui. Tô fora. Tu é preconceituoso? Não, nenhum, mas tô fora. Deputado, valeu, prazer, obrigado, viu, deputado? sensação, Obrigado, valeu. Viu? Valeu.